Olá, minhas amigas e meus amigos. Mais uma vez estamos aqui para falarmos, conversarmos sobre temas ligados à espiritualidade, ligada à doutrina espírita, codificada por Kardec. E isso me traz uma sensação de bem-estar, me sinto bem, e é uma gratidão imensa que eu tenho por esta casa, que é o Reencontro. Santo Agostinho, no seu livro Confissões, tem uma passagem rápida que ele diz que a gratidão é uma expressão do amor. Então, Santo Agostinho foi feliz em dizer que a gratidão é uma forma de expressar o amor. E esse amor que eu tenho realmente por essa casa maravilhosa, pelos seus dirigentes, que trabalham arduamente, batalham, pelos trabalhadores maravilhosos. E se nós formos citar aqui todas as pessoas às quais eu devo uma gratidão, eu poderia até esquecer de algumas pessoas, aí é que ficaria ruim, né? Mas eu agradeço de coração a todos aqueles que nos recebem com carinho, com amor, mesmo na época que as palestras eram vivenciais. Hoje as palestras são gravadas, ou inicialmente como foram feitas, né? Live. Enfim, foi uma maneira que os dirigentes do Reencontro procuraram trazer um conforto para os assistidos, para os trabalhadores, porque realmente nós estamos passando ainda por uma fase difícil, ainda uma fase de adaptações, embora algumas adaptações foram feitas, e será um ano que jamais alguém poderá esquecer. As crianças e os jovens, que têm um futuro muito grande pela frente, sempre hão de lembrar este ano que as dificuldades de aprendizagem, escolas e os professores tiveram que se adequar, os professores maravilhosos que se empenharam, mesmo com as dificuldades, esses professores, porque têm em casa sua família, seus filhos, têm filhos pequenos, professores, os homens também, as dificuldades e em casa, a família, em todos os sentidos, uma mudança extremamente radical. Jamais pensávamos do que iria ocorrer. Mesmo as pessoas que fazem os prognósticos econômicos, financeiros e assim por diante, as pesquisas, jamais imaginaram que, de repente, tudo mudaria na vida pessoal, na vida familiar, na vida profissional. Enfim, todos nós fomos afetados. Os não idosos, os idosos. Então, realmente, pegou o mundo todo e realmente surpresa. E tiramos boas lições. Eu acredito piamente que nós aprendemos as dificuldades. Nós temos que tirar lições das dificuldades. Lições estas que servirão de base para o futuro. Então, repensar em todas as consequências, em todos os problemas, repensar nas soluções, um reposicionamento que nós temos que ter. E tivemos, e temos. Portanto, a dificuldade é igual para todos. E por isso que nós temos a gratidão pelas pessoas que zelam, né? Pelas pessoas idosas, pelas pessoas carentes, pelas pessoas sem teto. Muitos movimentos foram feitos exatamente para poder auxiliar todos aqueles que apresentavam e apresentam dificuldades. Então, eu vejo que é uma lição. Muitas vezes são lições duras,
mas nós temos que aprender com isso. E a espiritualidade, por sua vez, ela está sempre presente. Ela está sempre nos mostrando os caminhos, as intuições, o que deve ser feito. Então, por isso que eu vejo que aqui no Reencontro encontrou-se soluções para que pudéssemos continuar a ter contato com o plano espiritual, com a parte espiritual. Então, isso é fantástico. E aqui fica a nossa gratidão. Hoje eu gostaria de falar a respeito uma luz na escuridão. Uma luz na escuridão. Tem um salmo, que é o 119, que ele diz: as tuas palavras são as lâmpadas dos meus pés, e iluminam os meus caminhos. Então, Salmo 119, as tuas palavras são as luzes dos meus pés, que iluminam o meu caminho. Em síntese é isso, que a palavra de Deus, ela realmente são lâmpadas que iluminam os nossos caminhos. Então, nós temos que encontrar uma luz na escuridão. Por mais escuro que possa estar, sempre existe uma luz que possa nos guiar. Eu vou dar um exemplo que eu julgo que é interessante para elucidar um pouco o que nós estamos querendo falar. Muito bem. Quando por volta de 1800, até 1800, os barcos, a navegação era feita através das caravelas, dos barcos à vela, mas os de grande porte, navios de grande porte, eram todos caravelas. E, em relação às caravelas, imagine uma dificuldade que até 1800 foram anos, foram séculos, que depois houve um invento que foi o motor a vapor, que foi James Watt, um físico inglês, e ele realmente, através do seu motor, os motores a vapor, realmente houve uma expansão muito grande, uma expansão na Inglaterra, na era industrial, locomotivas, navios, acionamento de equipamentos, por aí. Então, até 1800, as caravelas, elas tinham, nas suas navegações, quando elas singravam os mares, elas tinham que ter 3 fatores de extrema importância: o leme, as velas e os faróis, que iluminam as regiões costeiras, nas proximidades do litoral, onde existem rochedos, montanhas, ou rochedos no próprio, vamos dizer, nas proximidades do litoral um pouco mais adentro. E para os navios, principalmente nas noites escuras, era uma dificuldade muito grande em navegar, porque na época não tinha GPS, a bússola só poderia ser utilizada, a bússola podia ser utilizada, mas o astrolábio, que era o sextante, que se faziam as navegações exatamente através ou das estrelas ou através do Sol. Então, em relação às estrelas, em noites escuras, em noites de tempestade, não se tinham estrelas. E as caravelas tinham que ir ao seu destino. E quando se aproximavam realmente da parte litorânea, tinham esses problemas. Então, tinha que ter um farol. Então, vamos começar pensando o seguinte: o leme. Então, a embarcação, que ela tem as suas velas todas abertas, os ventos ajudando, sem problema nenhum.
mas o leme sofre uma avaria. Então, não adianta nós termos as velas, os ventos, o deslocamento dos pesados navios sem o leme, sem poder dar as direções, sem fazer as manobras. Portanto, a caravela ou as caravelas, elas ficavam simplesmente desgovernadas. Elas simplesmente eram arrastadas pelos ventos. E aí tinham que se baixar as velas, ou assim por diante. Não tinha como remar, enquanto não arrumasse o leme. Então, o leme é fundamental. Então, não adianta ter o leme e não ter o leme, mas ter todos os elementos necessários para a caravela singrar pelos mares. Por sua vez, tem-se o leme, mas não se tem as velas por um motivo qualquer, por uma tempestade, por algum fato climático, ou até problemas de estrutura, de mastros, pode ocorrer realmente quebra dos mastros, do mastro principal. E o que acontece? O navio, ele sem os seus mastros, ou sem o seu mastro principal, sem as suas velas, não adianta ter o leme, porque sem os mastros, sem as velas, o navio não vai adiante. Ele simplesmente para, ou ele vai na toada das ondas. Então, ele é levado pelas ondas. E pode sofrer avarias, dependendo da proximidade do litoral, dos acidentes geográficos. Então, as velas são prioritárias, tanto quanto o leme, as velas também. Agora, por sua vez, nas noites escuras, onde o timoneiro ou o comandante, eles não conseguiam divisar o que estava à sua frente. E aí que os faróis, né, de alta potência, tinha seus mecanismos, suas lentes de ampliação, os campos visuais, ele tinha uma tecnologia, vamos dizer, adequada para a época. E mostravam o farol, ao rodar, ao girar, a luz, ela que mostrava exatamente o caminho que o navegante deveria tomar. Então, pelo deslocamento da luz, da direção da luz, os barcos encontravam realmente um caminho seguro para o porto. Portanto, eles encontravam um porto seguro. Se não houvesse, no caso, um farol, eles poderiam, na noite escura, ir de encontro a rochedos e outros tipos de acidentes geográficos, né, próximos ao porto. Então, nós temos aí um tripé, que é o leme, que são as velas, e o farol. No meu entender, o que é o leme? O leme são as palavras do mestre, são os textos sagrados, é a literatura dos evangelhos, que mostram exatamente a conduta. Como diz no Salmo, os salmos foram escritos numa época anterior, muito anterior ao mestre. Isso na época do rei Davi, que escreveu vários salmos, né? Então ele diz que as tuas palavras são as lâmpadas dos meus pés e que iluminam o meu caminho. Então, são as lâmpadas dos meus pés. Então, eu vejo que o leme é através das Sagradas Escrituras, do Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, e toda essa literatura, mostrando que o leme ele é fundamental na nossa vida. É ele que vai nos direcionar para onde nós deveremos seguir. Por outro lado, nós temos as velas, o vento.
o que significa as velas e o vento. Então, os ventos empurram as velas, que, por sua vez, movem os grandes veleiros, as grandes caravelas. Então, eu entendo que o velame, o vento, isso tudo realmente está na nossa prática da espiritualidade. Nós temos que praticar o bem. Então, não existe o mal. O que existe é a ausência do bem. E eu diria que também a luz, por sua vez, ou a escuridão, ela não existe. O que existe? A ausência da luz. Porque logo no início do Velho Testamento, logo no início, na Gênesis, lá o capítulo 1 ou 2, que diz, Deus fez o mundo em 6 dias. Então, ele tem duas correntes, que são os criacionistas, que acreditam que foi Deus que realmente fez em 6 dias. Tem todo um estudo a respeito, e são as igrejas mais ortodoxas, que é o criacionismo. Por outro lado, existe uma outra corrente, que eu diria que é um pouco mais moderna, que é exatamente da evolução da espécie, ligado a Charles Darwin. Então, nós temos duas correntes. Então, independente se é criacionismo, não importa. Não importa o que está lá na Gênesis. Primeiro ato de Deus, faça-se a luz. E a luz foi feita. Então, logo de início, faça-se a luz e a luz foi feita. E depois é que os demais vieram depois. Os mares, os peixes, assim por diante, a formação da terra. Muito bem. Então, a luz, ela sempre existiu. Porque a partir do momento que fiat lux foi feito a luz, não tem mais escuridão. Na física newtoniana, na física clássica, o que é a escuridão? É a ausência da luz. Então, não existe o escuro fisicamente, existe a ausência da luz. Se nós estamos num quarto escuro e nós abrirmos uma janela, a luz, ela inunda o escuro e o quarto torna-se claro, ou na penumbra, não importa. Então, é isso que nós queremos dizer, que os ventos, as velas, são duas coisas inerentes, uma ligada à outra, e são as nossas ações que nos movem, porque nós temos que ir em direção às nossas melhorias contínuas, nós temos que melhorar as nossas atitudes, a nossa forma de ver. E é interessante que no século XVI, São João da Cruz, ele chegou a escrever até muito interessante, um tratado, foi através de poema também, que ele diz: a noite escura da alma. Noite escura da alma. Isso no século XVI, por volta de 1500, quase são aí 520 anos atrás, já se falava nisso. E outros escritores ligados às áreas religiosas já falavam sobre as noites escuras, o lado sombrio, que pode ser considerada como escuridão espiritual e a escuridão emocional. Então, a escuridão espiritual é quando nós nos afastamos de Deus, deixamos de colocar em prática tudo que o Mestre nos ensinou, tudo aquilo que nos leva ao amor, ao perdão, à caridade, à bondade. E é exatamente isso que nós precisamos hoje. É o perdão, é a caridade, é a bondade, é o amor fraterno, enfim. É isso que nós precisamos. Aí está a vela e o vento. E quem é esse farol? Farol exatamente é a luz, vamos dizer assim, de forma alegórica, é a luz de Deus. E Deus, na sua bondade infinita, no seu amor infinito,
através da espiritualidade, ele está sempre nos mostrando os caminhos que devemos seguir. Então, a espiritualidade nos mostram os caminhos que deveremos seguir. E o próprio Kardec, quando ele codificou toda a espiritualidade, o espírito, baseado na filosofia, baseado na ciência, baseado na religião, vamos dizer assim, de uma forma mais ampla, né? Ele baseou nesse tripé. E exatamente é aí mostrando a luz que nós recebemos e a luz que nos leva ao porto seguro. Então, nós não adianta querermos chegar ao porto seguro se nós não temos uma direção, se nós não temos uma reforma íntima, se nós não melhorarmos. Então, desta forma, não adianta, nós estamos navegando sem um leme, não adianta o resto. Por sua vez, também, nós temos que ter os ventos e as velas, ou seja, as ações, senão também não. E exatamente são esses dois elementos nas nossas vidas que nos mostram a luz divina. Porque a luz de Deus, ela está sempre acesa. Ela está sempre mostrando o caminho. O Mestre sempre mostrou o caminho do bem, o caminho ideal, o perdão, a revogação daquelas leis antigas dos hebreus que está no Velho Testamento. Elas tiveram que ser reformuladas pelo Mestre. Ele veio para reformular. Ele veio para acabar com a lei do talião, dente por dente, olho por olho, ou seja, a vingança. Então, ele nos ensinou o verdadeiro caminho, a verdadeira luz. Então, o Mestre realmente é a luz do nosso caminho. Então, isso que eu gostaria que vocês que estão nos assistindo dessem uma pensada da importância da gratidão, que a gratidão, segundo Santo Agostinho, é a expressão do amor, é uma forma de expressar o amor. Por outro lado, nós temos que ter um leme da nossa vida, nós temos que ser o timoneiro do nosso barco. Nós temos que saber quando levantar as velas, quando necessária, as velas têm que ser abaixadas por algum motivo, e assim por diante. E até nós chegarmos ao farol, que é o farol, a luz divina, que nos ilumina e nos leva ao bom caminho. E nós chegamos ao porto seguro. Então, o nosso porto seguro é tudo aquilo que a espiritualidade, o que o Deus, o que o Mestre nos leva para melhorarmos as nossas vidas terrenas. Então, nós temos que fazer isso tudo já. A solidariedade, principalmente nessa época, a solidariedade, a busca em ajudar, antes dar do que pedir. Está em São Francisco, na oração de São Francisco maravilhosa, que nós temos que antes dar do que receber, porque dando nós recebemos. Esse dando é no sentido espiritual, é quando você se sente bem, quando você faz uma caridade, sem intenções e sem pensar em recompensa lá na frente. Não. Se nós esperarmos uma recompensa lá na frente, isso não é tolerável. Então, isso é muito ruim. Nós temos que fazer pelo prazer de fazer através do amor. Nós temos que ser otimistas, nós temos que pensar, como Chico Xavier disse, tudo passa, inclusive isso. Tudo passa, inclusive isso. Inclusive esse momento. Então, nós temos que ter fé, nós temos que ter esperança. E nós temos que ir até lá, na fé, na esperança e na caridade. Então, mais uma vez, eu agradeço imensamente de coração a todos vocês que nos assistem, a todo o pessoal do Reencontro, a sua diretoria batalhadora, todos os seus trabalhadores que fazem as suas doações espirituais, o seu tempo, e também aos assistidos que necessitam dessa vivência. Mais uma vez, que Deus abençoe a todos, e nós temos que ter optimismo, e eu acredito que mais cedo ou mais tarde nós voltaremos a ter o presencial
principalmente quando nós falamos no aspecto dos encontros, onde se faz as triagens, os passes, tudo isso. E que Deus abençoe a todos com muita luz, muita energia, que o ano termine em paz, harmonia e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.